Olá, tudo bem? E hoje, dia 12 de junho, nós fazemos memória São Gaspar de Búfalo. São Gaspar de Búfalo nasceu em 6 de janeiro de 1786 em Roma, sendo filho do seu Antônio e Anunciata Quarterone. Ele foi companheiro de missão de Vicente Strambe e era chamado por esse de terremoto espiritual. Do povo, ele foi considerado, chamado, recebeu o nome de Anjo da Paz, porque as suas pregações eram sempre pautadas na paz e na caridade. Ele foi solicitado pelo Papa Leão XII para poder combater o banditismo, a proliferação do banditismo que vinha crescendo na periferia de Roma na época. E justamente por essa pregação sempre pautada, fundamentada na paz e na caridade, conta-se que ele conseguiu amansar muitos bandidos da época, temíveis bandidos da época. O Papa João XXIII se refere a ele como glória resplandecente de todo o clero. Em 1810, conta-se que uma piedosa religiosa, ela preanunciou, disse que viria um sacerdote zeloso, que combateria as indiferenças dos povos pela sua devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Em 1810, São Gaspar de Búfalo estava no seu segundo ano de sacerdócio e ele havia sido preso por se negar a jurar fidelidade a Napoleão. Posteriormente foi solto após a queda de Napoleão e ele recebeu do Papa Pio VII a missão de restaurar a vida religiosa e a moral do Estado Pontifício. São Gaspar vem nos ensinar que é preciso que nós digamos e creiamos naquilo que nós pregamos. Ele foi convocado pelo Papa Leão XII a combater a proliferação do banditismo. Mas ele não foi convocado a combater com armas, ele foi convocado a combater com a pregação. E ele estava tão convicto daquilo que dizia, e a sua pregação pautada na paz e na caridade fazia justamente com que o coração desses temíveis bandidos fossem tocados. E a gente sabe que a gente tem na nossa sociedade as autoridades, as pessoas que agem em defesa da sociedade. E é preciso que haja isso para que haja ordem. Mas a gente precisa também jamais abrir mão das armas que o Espírito Santo nos conduz. Jamais abrir mão de sermos convictos, de levarmos, de propagarmos o quanto o Senhor é quem verdadeiramente transforma a nossa vida. Existem situações que os homens podem transformar, mas aquilo que vem de dentro de nós, apenas o Espírito Santo pode mudar. Apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer com que nós sejamos pessoas melhores, com que nós mudemos de vida. E quando Ele vem nos trazer a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, preciosíssimo porque é sangue de um Deus. E foi esse preciosíssimo sangue desse Deus que se fez 100% homem, vivendo as nossas dores, vivendo aquilo que nós sentimos na nossa humanidade, exceto no pecado, que faz justamente com que a gente creia em dias melhores, com que a gente acredite realmente e com que a gente deseje diariamente viver movidos pela paz e pela caridade. Assim nós precisamos ser enquanto cristãos. Hoje também nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Um só Deus, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai nos criou, e Ele nos criou sendo onisciente, sabendo de todas as coisas antes que elas acontecessem. Ele já sabia da nossa infidelidade, de quantas vezes nós o trairíamos, e que seria preciso que o Filho viesse, o único que era perfeito, a imolação perfeita, o Cordeiro perfeito, para poder nos resgatar do pecado, da condenação eterna. E o Espírito Santo,
aquele que todos os dias deseja permanecer em cada um de nós, sendo a luz que dissipa todas as trevas e nos conduzindo ao caminho da salvação. E cada dia nos aproximando, mesmo nesse mundo de trevas, a chegarmos mais perto do céu, experimentando o Senhor já aqui na terra. Não deixe de participar da Santa Missa, não deixe de fazer comunhão com esse Deus uno e trino. E não deixe de diariamente, todos os dias, ao amanhecer, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao adormecer, sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E durante todo o seu dia, quando você se sentir amedrontado, quando você se sentir em perigo, quando você se sentir angustiado, eu não estou aqui falando de um simbolismo, de um gesto simbólico. Eu estou aqui dizendo que quando nós fazemos o sinal da cruz, nós precisamos ter consciência que nós traçamos sobre nós, que nós abrimos as portas do nosso coração, que nós selamos dizendo: eu pertenço à Santíssima Trindade. Que no dia de hoje possamos pedir: São Gaspar de Búfalo, intercedei por nós.